Kiko, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série gostaria de indicar a quem nos acompanha? Tem um livro bacana, Breno, que eu li há uns 2 anos atrás, chamado Prisioneiros da Geografia, do Tim Marshall. É um livro interessante porque ele faz uma análise da geopolítica mundial baseado na geografia dos países, né? A gente costuma dizer que o Brasil é o país abençoado por Deus por conta das suas riquezas naturais, mas nesse próprio livro ele faz uma avaliação que o país abençoado por Deus são os Estados Unidos, né? Em função da geografia, tem um vale imenso, que é o do Mississippi, que permite a produção de alimento, é separado por 2 oceanos, o que permite, que dificulta qualquer pensamento de invasão ao país. Ele explica, em função da geografia, os anos de guerras na Europa, pelo fato dela ser uma planície gigantesca, né? De Moscou até Lisboa, você tem ali um espaço enorme para poder invadir os países sucessivamente, não tem nenhum obstáculo geográfico, natural que impeça, e por isso a geopolítica, ele faz uma avaliação bacana em viés da geografia. Acho que é um livro interessante aí da galera ler, é um livro curto, não é muito grande, uma leitura bem tranquila. Filme e série? Eu assisti um filme alemão que conta a história da Ilsa, que é uma nadadora, é uma síria. Ela saiu da Síria com a irmã para a Turquia para poder chegar na Alemanha. Ela foi vítima da guerra civil na Síria. Ela nada o mar Egeu, atravessa, salva lá uma galera, uma história real. E ela compete nas Olimpíadas do Rio de Janeiro como, né, dentro da equipe olímpica da ONU, dos imigrantes lá. É um documentário? Não, é um filme. É um filme Bacana. Bem bacana. Mas é uma história real. É uma história real. Vale a pena, um filme alemão, bem feitinho, muito bacana. E tem uma série dinamarquesa, chama Borgen, que conta a história de uma política de um partido de centro na Dinamarca, conta um pouco essa dinâmica do parlamento, que é bem diferente aqui do Brasil, de como é que se dão lá os partidos, que também mostra, num país muito consolidado, a crise de representação que os partidos tradicionais têm. Era uma expoente de um partido novo, que acaba surgindo, muito parecido com o que aconteceu na França com Sarkozy, enfim. É uma história bacana aí, uma série bem empolgante de assistir. Requião, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série gostaria de indicar a quem nos acompanha? Bom, eu sou um velhinho, né? Você não espere de mim grandes novidades. O livro que me impressiona, editado lá atrás, foi traduzido para o português pelo Miguel Arraes, ou pelo menos ele assinou a tradução. Chama-se, em francês, Le Viol de Masse, a propaganda política e a violação das massas. É um livro que mostra o condicionamento da opinião pública. Na verdade, é uma antecipação do que é a guerra híbrida, chamada hoje pelo pessoal mais moderno. Ele faz uma análise do condicionamento da opinião pública sob o ponto de vista pavloviano e skinneriano. Ele dá uma preferência absoluta ao condicionamento skinneriano, que é mais permanente. E ele faz uma análise do avanço do nazismo na Alemanha. Então, ele mostra que o Hitler acabou ridículo, como era tão mais ridículo que o Bolsonaro, acabou sendo um líder porque nunca foi posto no ridículo, ironizado e criticado. Ele mostra isso com clareza. E esse livro é indispensável para quem quer entender o que estão fazendo com a opinião pública, com o domínio absoluto da mídia. E o filme é um filme antigo, que me impressionou muito, que é o Dessou Uzala, do Akira Kurosawa. É um livro que resgata a solidariedade, o amor entre as pessoas,
E mostra que uma pessoa pode ser simplesmente maravilhosa com seu conhecimento numa determinada circunstância da vida física e local, e que perde essa condição em outras circunstâncias, mas ele mostra que tudo isso é compensado pela solidariedade humana. Eu acho que foi uma coisa simplesmente maravilhosa, que eu assisti há muito tempo e que acho que está extremamente atualizado até agora. E é o Akira Kurosawa, que é um grande cineasta japonês. Muito bem. Alguma série? Hã? Você gostaria de sugerir alguma série? Eu assisto todas que estão aí na televisão, essas séries americanas. São extremamente reacionárias, mas muito bem montadas. Mas é o entretenimento. Não vejo nenhuma com uma profundidade cultural. Raquel, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu te faço aquelas duas perguntas clássicas do final das entrevistas com nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Então, eu acabei de ler o último livro da Patrícia Mello, Menos que Um. Ele é muito, muito, muito legal para quem quer entender o que se passa num lugar como a Cracolândia. Eu que acompanho o Labicidade, acompanho junto com o Fórum Mundaréu da Luz há muitos anos esse lugar, eu achei muito interessante a forma como as questões estiveram presentes e descritas lá, e eu acho que vale a pena, né? É um romance. Ele é uma ficção, mas ele é uma ficção. É uma ficção situada num lugar X, não está identificado, mas olhando ali, eu acho tão importante a gente entrar em contato com esse mundo. A Patrícia, né, começou como uma romancista policial. Esse livro é um policial? Esse livro é um policial, mas você sabe que ele é um policial de baixo para cima, né? Ele é interessante do ponto de vista, é o personagem central, um morador de rua. Então, é do ponto de vista de quem está na rua, morando na rua. Então, vale a pena para ter um outro olhar, né, sobre isso. Filme ou série? Filme ou série? Eu sugeriria aqui, para quem não viu, Parasita, filme coreano, sensacional. Assim, Parasita fala de todas as coisas que eu falei aqui, né, situadas na Coreia, sabe? E dá para ver o quanto são processos globais, né? E muito interessante. E é muito legal a gente começar a ver essa produção que não vem de Hollywood, né? Que não vem ali do centro da produção cultural do planeta, e como que essa produção começa a pensar sobre questões que também estão colocadas para nós. Essa é a minha sugestão. É um retrato de gentrificação brutal. Brutal. Numa Coreia do Sul rica e próspera. Isso também para a gente não achar que é tudo jabuticaba, que as coisas que a gente está vivendo no Brasil é só no Brasil. Não é. É global, nós estamos falando de um processo global, e a luta para a transformação desse cenário é global, e nós temos uma responsabilidade desde o nosso território e da nossa população também nos engajar nela. Zaratini, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda: qual filme ou série gostaria de indicar a quem nos acompanha? Olha, eu estou terminando de ler aí o segundo livro do Laurentino Gomes, o segundo volume, né? A Escravidão. Muito importante, né, para a gente entender como foi formado essa visão racista no Brasil, né? Importantíssimo para compreender bem. Então, recomendo que seja lido o 1 e o 2. Filme ou série? Olha, eu vi um filme que não é um grande filme político, mas é um filme sobre a Espanha, né? A juventude espanhola, chama As Leis da Fronteira, né? É um filme bem bacana, certo? É um filme que mostra o fim da ditadura do Franco, né? E o período ali, como é que estava a sociedade, a juventude muito reprimida, né? E como essa juventude interage ali com uma certa criminalidade, ali numa situação
da Espanha, que a Espanha, a gente às vezes tem uma ideia de que a Espanha é rica, né? Mas a Espanha agora melhorou, mas ela é muito pobre, né? Então mostra uma cidade de periferia e um povo muito pobre, sofrendo muito, né? E muita ação criminosa ali. Então, um jovem lá de classe média, filho de funcionário público, começa a se relacionar com essa turma. É um filme bem bacana, viu? Gostei muito. E tá em que plataforma, você lembra? Tá no Netflix. O Netflix, As Leis da Fronteira. Quer sugerir alguma série? Olha, a série que eu gosto é aquela Breaking Bad e todos aqueles derivados, né? O Saul, né? Como é que é? Vamos chamar o Saul, né? São filmes muito interessantes sobre a sociedade americana, né? Eu acho que ali tem também muito do espírito, né, dos Estados Unidos ali, como é que funciona aquela sociedade. É importantíssimo.